Olá, hoje, 6 horas da manhã, eu levei o Diogo com dor de ouvido em um médico pediatra em um pronto-socorro renomado aqui de Goiânia. Ela olhou, disse que não tinha nada muito grave, que recomendava que procurássemos um otorrino e prescreveu um remedinho de pingar no ouvido, com antibiótico, etc. Bem, as dores do Diogo continuaram. Às 10 horas da manhã, eu consegui uma otorrino que, de cara, facilmente diagnosticou o Diogo Filho com uma otite externa. Me pergunto, por mais que médico pediatra seja médico generalista para essa faixa etária, otite externa não é de fácil percepção para um pediatra, já que deve ser um problema corriqueiro nos consultórios? Então, por mais que essa pediatra talvez não esteja naquele momento, não estivesse naquele momento com instrumentos para diagnosticar uma otite externa, não sei se foi isso, por mais que talvez ela não quisesse ter dado o diagnóstico, porque não tinha tanta certeza, embora, de novo, na minha ignorância, acho que otite externa não é das coisas mais difíceis de ser diagnosticado, mas vamos lá, vamos dar um desconto. Não seria o caso, que é o ponto que eu quero falar, dela ser mais ética e olhar e falar assim, mais competente? Diogo, papai, eu não tenho certeza, mas me parece uma otite. Pelo exame clínico que eu acabei de fazer, pelas dores que ele está reclamando, por que você me narrou. Mas eu não vou diagnosticar porque eu acho que você tem que procurar um otorrino. E como eu estava num pronto-socorro, onde as pessoas normalmente têm condições de procurar um otorrino, se estiverem ali sendo atendidas por um pediatra generalista, têm condições de procurar um otorrino pediatra, é um procedimento ético da parte dela, né? Recomendar um profissional mais especialista, ok. Mas, assim, ela nem ventilou a hipótese, né? Como quem diz, procurar um otorrino em caráter de urgência fica a seu critério, papai. Ficou nas entrelinhas. Vai depender da dor do seu filho. Porque, da forma que ela disse, me pareceu que era uma inflamaçãozinha que não chegava a ser uma otite. Eu não sei nem se existe inflamaçãozinha que não é otite, não sei. Mas assim, e a gente só procurou o otorrino com tanta urgência, a gente até já tinha um otorrino marcado para o dia 14. Porque estava com muita dor o Diogo, chorando. Então, não tinha o que fazer. Tinha que correr atrás do otorrino. E aí eu me pergunto, essa médica não foi um pouco menos ética, né? Sem falar na questão de competência, ou talvez desleixada no atendimento, porque era 6 horas da manhã, ela estava cansada. São tantas as hipóteses. Então aqui, não é uma crítica à profissão em si, é uma crítica ao que aconteceu hoje, né? Eu acho que faltou ética da parte dela, porque foi um atendimento negligente, foi um atendimento pouco esclarecedor daquilo que poderia vir pela frente, que já era uma suspeita de otite, enfim. Tantas possibilidades que ela poderia ter ventilado, mesmo que não quisesse fechar um diagnóstico, porque não tem como dizer que 6 horas da manhã ele não estava com otite, 10 horas da manhã, quando a médica otorrino pediatra diagnosticou, estava. Não tem como dizer que de 6 para 10 horas da manhã evoluiu de uma inflamaçãozinha para uma otite externa, né? Pelo menos, de novo, na minha ignorância, eu acho isso pouco provável. Então, eu chamo a atenção para isso, né? Os profissionais, prestadores de serviços de maneira geral, eles têm que ter esse nível de esclarecimento, de dar satisfação para o papai e para a mamãe, para o cliente, seja lá quem for, com mais detalhes de riqueza. Que não feche o diagnóstico, não tem problema. Imagina eu, na época que advogava demais, advogado trabalhista, alguém me procurasse uma questão criminal. Vários crimes eu não ia saber dizer, mas vamos imaginar que fosse um crime contra a organização do trabalho. Um advogado trabalhista que não sabe nem que os crimes contra a organização do trabalho existem, ele pode fechar as portas, né? Redução análoga a trabalho escravo, por exemplo.
Então, quando apareciam situações dessas, eu mandava procurar um advogado criminalista, mas eu já dava uma ventilada, ó, aí me parece que configurou um crime, aí me parece que tem crime, ó, talvez seja o caso de chamar os auditores fiscais do trabalho, talvez seja o caso de denunciar no MPT. Então, assim, você já dá uma direção e já mostra se tem um caráter de urgência ou não, mesmo quando não é a sua especialidade. Isso, para mim, é agir com mais segurança e mais ética. O que essa pediatra fez para mim hoje foi negligente, pouco ético e talvez até um pouco de incompetência, porque como que um pediatra não consegue perceber, pelo menos sem bater o martelo, uma otite externa? Eu imagino que uma otite externa seja mais fácil de diagnosticar que uma otite interna. Mas, de novo, na minha ignorância.